Nesta semana, na conversa semanal, nós vamos abordar de leve a questão do sedevacantismo, que alguns dizem que a resistência é sedevacantista. Isso não é por teoria, ele é na prática. E alguns dizem, não, eles não têm contato com Roma, e como não têm contato com Roma, eles então, porque na prática eles não consideram nada de Roma, como se Roma existisse, então como se o Papa não fosse Papa. Pois bem, não sei exatamente quais são os membros ou da fraternidade, dos padres, dos fiéis, que têm essa noção, essa ideia. Alguns padres aqui da Diocese de Friburgo pensam dessa maneira, e, aliás, um deles ficou espantado quando um fiel explicou para ele direitinho, e que a gente rezava pelo Papa. Ele ficou bem surpreso, que pensava que a gente era sedevacantista. Então, o fato de não recorrer a Roma, não procurar ir a Roma, Monsenhor Lefebvre fazia isso. Ele quando, depois das sagrações de 88, ele disse: se me chamarem de novo à mesa das negociações, serei eu que darei as condições. Serei eu que porei as condições. E eu direi a eles: se vocês não aceitam nem a Pascendi, nem os sílabos, nem com as primas, nem o Mortalium Animus, se vocês não aceitam as encíclicas e condenaram os erros modernos, então nada feito, não tem nada a fazer. Então, o Sr. Lefebvre, ele não estava assim querendo, não estava assim procurando desesperadamente um contato com Roma. Ele já tinha visto como é que Roma havia se comportado, ele fez tudo o que ele podia antes da sagração, e ele mesmo disse: eu fui longe demais. E finalmente ele viu que era necessário fazer as sagrações de 88, sagrando 4 bispos, e ele viu que de Roma não havia nada a esperar pelo momento. Não tendo nada a esperar de Roma pelo momento, Monsenhor Lefebvre Bom, mesmo assim, talvez ele tenha dito, mas se alguém tem que tratar com Roma ainda, deve ser o superior geral, mas ele deu o tom desse contato. Se nós formos chamados novamente à mesa de negociações, serei eu que porei as condições. Então seria a fraternidade que pôr as condições. E as condições eram absolutas. Monsenhor Lefebvre tinha uma compreensão da crise que supera a de nós todos. E mais sábio seguir o que ele disse do que ir por outro caminho. E esse outro caminho levou a fraternidade a um certo impasse. Então nós preferimos fazer com Dom Lefebvre. Se nos chamarem a Roma, nós diremos: somos nós que poremos as condições. Vão dizer que é uma loucura, que isso não tem sentido, mas nós não queremos muito contato com Roma, pois o Monsenhor Lefebvre dizia: eles têm o AIDS espiritual. A gente não quer estar em contato com eles, a não ser que for nessas condições. Vocês aceitam a Pascendi, aceitam sílabos, aí sim, aí é uma coisa séria. Se não, a gente vai ser envolvido. Como eu creio que a fraternidade está sendo envolvida de várias maneiras nessa questão do acordo. Eu penso que eles, não sei, acho que podemos dizer quase que, bom, vou escandalizar muita gente dizendo isso, mas penso que a gente pode dizer que foi um golpe de mestre. O segundo golpe de mestre de Satanás foi não ter feito os acordos em 2012, porque a fraternidade teria reagido de maneira extremamente forte, mas dessa maneira que está indo, o liberalismo entra aos poucos. Bom, Deus é que sabe, né? Às vezes a gente pensa de uma maneira ou pensa de outra, mas não há dúvida que a atitude da fraternidade não é esta que Monsenhor Lefebvre define ao dizer: se eles nos chamarem à mesa das negociações, serei eu que porei as condições. Se não aceitam as encíclicas que condenam os erros modernos, nada feito. Então nós seguimos o mesmo princípio, e não é seducantismo isso, é prudência,
fidelidade a Dom Lefebvre. Outros dizem, né, outra razão que nos mostra que a gente não é sedicantista é que nós rezamos pelo Papa na missa. Esse é o ponto mais assim liturgicamente decisivo. Se a gente reza, nomeia o Papa na missa, é porque a gente não é sedicantista. Rezamos por ele também na Bênção Santíssima, tem o nome dele na sacristia, mas a gente se opõe terminantemente, frontalmente, ao modernismo do Papa reinante e dos seus antecessores, ou seja, de Paulo VI até agora, e João XXIII também, né? Modernismo, liberalismo. Aliás, o modernismo nasceu nos meios liberais do século XIX. Então, isso aí a gente se opõe, mas rezar pelo Papa, a gente reza para que ele se converta. Bom, penso que essencialmente isso, mas certamente tem outras razões que são usadas para nos taxar de sedecantistas, mas simplesmente, para quem quiser saber, nós não somos sedecantistas, nós adotamos e vendemos e comunicamos a quem quiser o catecismo feito em Avrier contra o sedecantismo. É ignorância, nos chamar de sedecantista é ignorância. Eis aí, essencialmente, a nossa posição. Nós não somos contra Roma, mas eu diria que nós somos mais papistas que o Papa. O Papa não cumpre a sua função e nós estamos apegados ao papado, o papado que nos deu todas as encíclicas que condenam os erros do Papa atual. Então ficamos com a tradição, com o Nosso Lefebvre, com a ajuda da Santíssima Virgem, que venceu todas as heresias no mundo inteiro.